Glória a Deus. Muito bem. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Que a graça e essa graça infinita de Deus, né, irmãos, ela possa vir abundantemente sobre nós nessa tarde. Que prazer imenso rever cada rosto aqui presente, cada pessoa aqui presente. Desde o ano passado que eu não vejo a maioria dos irmãos, né? Tivemos um final de ano assim um bocado complicado, não é? Mas graças a Deus passamos bem. Embora já com essa idade assim um bocado avançada, mas eu dei um díbito no Covid. Glória a Deus, irmãos. E é uma vitória muito grande, é uma vitória, graças a Deus, não é? Os irmãos sabem que nós estamos vivendo tempos, irmãos, muito difíceis, não é? Que realmente está tudo assim muito confuso, muito embaçado. Às vezes vê-se uma luzinha no fundo do túnel, porque temos a vacina, né, e vários tipos de vacinas que saíram aí e tal. Mas as vacinas também só vão resolver por um pouco de tempo, somente 6 meses, não sei o quê. Então está tudo assim muito confuso e as pessoas muito preocupadas, muito, né, e está mesmo assim. Mas graças a Deus, irmãos, que o salmista, no Salmo 46, diz assim, ó, que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, não é? E diz assim no final lá, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós vamos nos refugiarmos em Deus, não na ciência, embora a ciência está fazendo a sua parte muito bem e tal, e não também na política, na economia, no homem e tal, mas a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso refúgio está em Deus, mais nada, em Deus. Pelo menos eu penso assim, não é? E a Bíblia nos ensina isso. Muito bem. Então, irmãos, eu estava pensando lá em casa essa semana e eu debrucei-me num tema que é muito importante para a igreja, porque vai trazer aqui para nós um panorama bíblico, né, de toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e é um tema que também, embora seja sintetizado, vamos ver assim, muito pouquinho do que a Bíblia, na sua totalidade e plenitude, fala. Mas eu achei que é muito importante e eu quero compartilhar com vocês. Tá bem? Muito bem. Então vamos lá. Em Hebreus, no capítulo de número 8, vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 8. Eu vou usar uma tradução aqui, que é a NVI, que eu gosto muito, uma tradução muito atualizada, e eu gosto muito dessa tradução, que diz assim, ó, Hebreus 8, de 1 a 13, diz assim, ó, antigamente por meio dos profetas, Deus falou, Hebreus 8, né, que eu falei, 8, e o versículo que é 1, muito bem. Tem o título aqui, Jesus, o grande sacerdote da nova aliança. Muito bem. A coisa mais importante de tudo, o que estamos dizendo, tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés.
O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia nas promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, quando Paulo fala que quando o escritor, os Hebreus, alguém fala que é Paulo, quando ele fala que a aliança é sido perfeita, irmãos, não que a antiga aliança, a lei, os 10 mandamentos, ou a lei de Deus fosse imperfeita, não, mas é que ela era incompleta, ela apontava para o pecado, mas não podia perdoar o pecado. Agora, Jesus, sim, ele é o Cordeiro que perdoa os pecados. Então, não é que ela seja imperfeita, não é? Vale a pena frisar isso. Não seria necessária uma nova aliança, mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles. Por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles, e as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar de ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira aliança, ou seja, a antiga aliança. E quem está ficando velho, e o que está ficando velho, está ficando gasto e vai desaparecer. Muito bem. Então vamos orar. Pai, nós queremos trazer, Senhor, uma palavra aqui, Senhor, concernente às tuas alianças que o Senhor estabeleceu e determinou pelo seu decreto para com os seres humanos, Senhor, a fim de revelar os seus princípios e aquilo que o Senhor quer, Senhor, que é o relacionamento com o ser humano. E nós te louvamos, Pai, por cada aliança que nós vimos na Bíblia Sagrada. E nós te louvamos, Pai, acima de tudo, pela nova aliança que nós estamos vivendo, que é baseada no sangue precioso de Jesus Cristo, que nos liberta completamente. Foi uma aliança eterna e que foi feita uma vez só, Senhor, e nunca mais se repetirá. Obrigado, Pai, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos ajude, Senhor, a assimilarmos a sua palavra, entendermos, Senhor, os teus planos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, irmãos, nós lemos aqui no versículo 13 que a aliança está ficando velha. E o que fica velho, logicamente, vai desaparecer. Né? Foi o que ele diz aqui. Agora, então, como que nós podemos explicar esse versículo? No verso 13. Né? No verso 13, o autor, ele não está dizendo que o Antigo Testamento ou a antiga aliança, a lei escrita, se tornou antiquada. Ou seja, a lei escrita, ou seja, a Bíblia no Antigo Testamento, né, que é a lei escrita, de Gênesis a Malaquias, é chamada também Antiga Aliança. Então, o autor aqui do capítulo, no versículo 13, ele não está dizendo que é essa. Por quê? Porque a Bíblia chama, irmãos, duas coisas de antiga aliança. Duas coisas
é chamado de antiga aliança? Primeiro, a lei escrita, não é, que é de Gênesis e Apocalipse, e que contém lá os 10 mandamentos, no livro de Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, as leis que Deus determinou para o povo. Mas também a Bíblia chama de antiga aliança o sistema sacrificial de Cristo. E essa que é a essência da antiga aliança. Por quê? Porque ela fala de uma maneira que Deus ensinava ao povo no passado o plano divino de salvação. Então, essa essência, não é? Esse sistema sacrificial que era baseado em quê? Baseado no sangue de animais, no sangue de touro, de bodes, de carneiros, até mesmo de pombos. Então, quando a Bíblia fala que ficou velho, que foi substituído, não é a aliança da lei, não é o Antigo Testamento. Porque tem pessoas que fazem essa confusão, não entendem que o Antigo Testamento passou e agora nós só vivemos o Novo Testamento. Não, senhor. Não, senhor, não é isso. E como que nós podemos provar isso? Os irmãos veem, nós temos que observar o contexto da palavra. Olha o versículo de número 10, o que diz lá. Então, por que nós entendemos que não é o Antigo Testamento e não é a lei escrita? Por quê? Porque no versículo 10, Deus diz que na nova aliança, ela será escrita na mente e no coração. Ou seja, ela deixa de ser escrita como era escrita nas tábuas, mas ela vai passar a ser escrita no coração. Então, se ela foi escrita no coração e na mente, na nova aliança, significa que ela não foi substituída, que ela não foi abolida, que ela não terminou. Certo? Então, olha lá, vamos ler. Versículo 10, vamos ler. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles, e as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, irmãos, mesmo que a Bíblia chame a lei escrita, ou seja, o Antigo Testamento, de antiga aliança, a essência da antiga aliança se refere ao antigo sistema pedagógico de Deus para ensinar o plano de salvação que era por meio da morte de animais ou de cordeirinhos. Então, essa é a antiga aliança que foi substituída. Agora, hoje na nova aliança, o que acontece hoje? Qual o sistema, qual o método que Deus ensina, o método pedagógico que Deus ensina sobre o plano de salvação? É através do sangue de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, hoje na nova aliança, podemos aprender sobre o plano da salvação como outro recurso didático, ou seja, a morte de Cristo. A morte de Cristo. Prontos? Então, se nós entendemos, irmão, dentro desse contexto, dessa ministração sobre o plano da salvação, sobre as alianças, os acordos que Deus fez durante toda a Bíblia, se nós entendemos isso aqui, eu já fico satisfeito pelo o prazer de ter estudado, lido lá e trazer uma mensagem, uma ministração, uma reflexão sobre a Bíblia, sobre as alianças na Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas fazem confusão, irmãos, não é? E eles acham que o Antigo Testamento não está mais em vigor, né? Que nós não precisamos mais obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus. Não, senhor, não significa isso. Esta aliança, porque Deus fala sobre duas coisas, e nós temos que separar essas duas coisas. O Antigo Testamento, a lei escrita, e temos que separar a essência da lei, que os sacrifícios, aquele sacrifício, aquela maneira pedagógica de Deus ensinar através da morte, do sangue de animais. Por isso que em Hebreus está dizendo aqui que essa aliança ela é superior à antiga.
que Cristo, ele é superior à antiga aliança, porque o sangue de touro, de bode, não pode perdoar pecados, mas o sangue de Jesus, sim, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Muito bem. Muito bem, para introduzir sobre isso aqui, eu gostaria de falar o seguinte. Em primeiro lugar, irmãos, Deus, Ele nos dá uma ideia panorâmica da Bíblia. E, embora essa ideia aqui é sintetizada, mas são os princípios ou os métodos que Deus utilizou, que Ele chama, né, também chamado acordo ou testamento, o testamento, ou aliança, ou acordo que Deus faz, não é? Para quê? A fim de relacionar com as pessoas. Isso é um ponto. Segundo, nessas alianças, que são várias alianças em todo o decorrer da Bíblia, das Escrituras, Deus revela também às pessoas como Ele deseja que elas ajam e também faz promessa de como Ele agirá com elas. Então, no Antigo Testamento, Deus determinava certa aliança e Deus determinava lá, tem que ser através do sangue que os animais vão ser sacrificados e as pessoas, a parte de Deus Deus determinava, Deus fazia promessas. Agora, a parte do ser humano era o quê? Obedecer o que Deus determinou. Então, as alianças, elas se baseiam nisso, né? Um acordo que Deus faz com o ser humano para a salvação do ser humano. Agora, vale a pena lembrar aqui uma coisa interessante. Em Romanos 9, versículo 19 e 20, diz que o vaso de barro, ele não pode reclamar com o oleiro. Por que você me fez assim? Não é? Então, o que acontece? Deus, irmãos, Ele é soberano. Deus é soberano. Quando Ele estabeleceu um acordo, né, Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo, o que Ele está dizendo, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é o comandante supremo sobre toda a criação. Então, Ele impõe o acordo. Agora, ao ser humano, quando fala de acordo aqui, ou seja, um contrato, aliança. Agora, ao ser humano cabe o quê? Simplesmente, ou aceitar ou rejeitar. Não é? Porque o que a Bíblia diz irmãos, que todos os seres humanos, independentemente de qualquer coisa, todos os seres humanos já estão condenados, sentenciados ao inferno. Agora, Deus estabeleceu esse acordo para quê? Porque Deus amou o ser humano de uma maneira tão incrível, a Bíblia diz que é de tal maneira, um amor incondicional, um amor que é inexplicável, não é como um amor de pai para filho, ou de mãe com filho, de irmão com irmão, não. É um amor, irmãos, excepcional. E por isso, Deus então, Ele estabeleceu um acordo com o ser humano para que ele obedeça esse acordo e ele possa trazer a salvação. Não é? Muito bem. Ao ser humano cabe saber aceitar o acordo ou rejeitar. Agora, uma coisa interessante aqui sobre isso. O que nós vemos aqui? Nós vemos o seguinte, que os tradutores, que houve uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, que ela é chamada de Septuaginta, a Septuaginta. E também os autores do Novo Testamento, eles escolhem aqui um vocábulo menos comum para enfatizar as provisões que foram estabelecidas por apenas uma das partes. Então, quando no Antigo Testamento usava uma palavra que servia para um acordo, né, um contrato
que havia participação de ambas as partes, uma parte podia reclamar, a outra podia reclamar, mas eles não usam esse termo comum, né, que no grego seria sindeke, mas eles usam uma outra palavra, né, tanto os tradutores da Septuaginta quanto os tradutores do Novo Testamento, eles usam a palavra diadeke, que significa que essas provisões, elas foram estabelecidas somente por uma das partes. Então, não há aqui, irmãos, como o ser humano revogar esse acordo, não há aqui como o ser humano falar assim, não, eu quero mudar essa parte do acordo aqui e tal. Não, Deus estabeleceu e tem que cumprir o que ele falou, porque Deus é soberano, né? Existe um ditado aqui muito interessante, que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem juízo. Então, Deus estabeleceu, tem que ser cumprido. Agora, essa palavra aqui, o diadeke, era frequentemente usada para referir-se a um testamento, ou seja, quando alguém ia deixar um testamento para os bens para depois da sua morte, então essa palavra aqui era usada para isso. E interessante, não é, que pela lei, irmãos, o testamento ele só é válido depois da morte do testamentário, não é? Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele morreu. Então, nós podemos observar que Deus deixou um testamento para os seus filhos e a morte de Jesus, ela já validou esse testamento. Então, ou seja, esse acordo que Deus fez e que Deus promete, faz promessas de vida eterna, de ser o Deus e o povo ser o seu povo, irmãos, já está consumado, já está garantido. Nós já temos esse direito nessa herança. Deus já deixou o testamento, já assinado, Jesus já morreu, já está tudo pronto. Basta somente nós, né, aceitarmos isso, obedecermos a palavra, temos a fé no sacrifício e na morte de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem. As alianças entre Deus e o homem. Quais são os princípios e a forma pela qual Deus relaciona conosco? Então, Deus determinou princípios, não é? E ele chama isso de alianças. São a forma, a maneira como Deus ele se relaciona conosco. Primeiro, vamos definir aqui, irmãos, primeiro a palavra que segundo o doutor Wayne Grudem. Qual a definição para a palavra aliança aqui na Bíblia? Qual a definição correta aqui? Ele diz assim, uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, primeiro, é um acordo imutável, e depois é divinamente imposto entre Deus e o homem, que ele que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Na definição, por que imutável e divinamente imposto? Primeiro, acordo imutável. As alianças são imutáveis, elas podem ser suplantadas ou substituídas por outra aliança, mas uma vez estabelecidas, não podem ser alteradas. Então, por isso que elas são imutáveis. Agora, divinamente imposto é para mostrar que o homem, ele jamais pode negociar com Deus. Ele jamais pode alterar os termos desse acordo. Ele apenas pode aceitar as obrigações dessa aliança ou rejeitá-las. Observação interessante aqui. Essas alianças, elas contêm vários elementos, né, e a forma que estipulam esse acordo, essa aliança entre Deus e o homem. São vários. Mas o âmago de todos, irmãos, é a promessa.
O âmago de todas as alianças é a promessa. Deus sempre faz uma promessa. Deus promete a vida eterna, Deus promete ser o Deus do povo, Deus promete que o povo será serão os seus filhos, serão um povo peculiar dele. Então, esse é o âmago das alianças. E nós vemos isso que em Jeremias, né, Jeremias escreveu lá sobre isso. O tema escolhido também no Novo Testamento é esse, não é? Jeremias 33:3 é o que o autor aos Hebreus, ele diz lá, né, que Deus vai, na nova aliança, ele vai colocar a sua lei na mente, no coração das pessoas, e ele vai também colocar a lei na mente, no coração, e ele vai ser o seu povo, e ele vai ser o seu Deus, e eles serão o seu povo. Não é? E 2 Coríntios 6,16 também é esse tema que trata lá. Muito bem, em segundo lugar, como Deus se relaciona com o homem? Desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Então, Deus revela às pessoas como Ele deseja que hajam e também faz promessas como Ele agirá com elas, em várias circunstâncias. A Bíblia contém vários tratados a respeito das provisões que definem diferentes formas de relacionamento entre Deus e o homem, que são chamadas de alianças. Muito bem. Agora, irmãos, terceiro, quais são os elementos dessas alianças que Deus faz com o ser humano? Todo acordo, toda aliança tem, né, duas partes. Né? Duas partes. Agora, tem a parte, as alianças, os elementos essenciais são, primeiro, as partes da aliança, que é Deus e o homem. Né? Tem a parte de Deus, Deus promete, Deus fala que vai fazer isso, que assim, 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 e tem a parte do homem. E a parte do homem que ele tem que cumprir. E segundo, tem as condições, os requisitos para a participação nessa aliança. Então, as condições, em algumas das alianças, tem que ter a fé, né? Como a aliança da graça, por exemplo, né? A fé. Mas em outros acordos que Deus faz, outras alianças, é a obediência. Deus exige da parte do ser humano a obediência, obedecer. Outra coisa, parte de Deus no acordo, são as promessas de bênçãos, que é a vida eterna, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora, outro elemento essencial que tem na parte das alianças, em uma aliança ou várias alianças, são o sinal da aliança. Que sinal? É o símbolo exterior físico da inclusão na aliança. Se Deus fez um acordo no passado com alguém, por exemplo, com Abraão, o sinal no Antigo Testamento, né? Mesmo com Moisés também, qual o sinal que Deus pede ali para a inclusão na aliança? O sinal exterior daquilo que aconteceu no interior do ser humano no Antigo Testamento, o sinal exterior do início do relacionamento dentro da aliança era a circuncisão. Tanto com Abraão, tanto com Moisés, Deus fez um acordo com eles. E eles tinham que realizar, como sinal que eles aceitaram aquela aliança, era a circuncisão. Ou seja, tinha que cortar o prepúcio. Abraão foi circuncidado com 99 anos. Imagine, irmãos, né, um senhor com 99 anos tem que fazer a operação de fimose. Que a circuncisão era isso, cortar o prepúcio, aí cortava-se e era uma coisa, imagine, tremenda. Não é? Moisés, por exemplo, teve que, quando ele foi fazer essa cirurgia também, não é? Esse acordo com Deus, havia vários homens lá, centenas de homens, irmão. E aí Moisés foi cortando o prepúcio de todos eles. Cortou. E aqueles homens, aquela choradeira lá, meu Deus do céu, imagine.
porta ali, e os homens lá, tudo lá. Ai. Era assim. Antiga aliança. Ou o Antigo Testamento. Agora, na Nova Aliança, pronto, mas isso era por início, mas a permanência era a observação das festividades, ou seja, as festas principais, a Páscoa, o tabernáculo, a festa de Pentecostes, os homens tinham que ir lá, todos faziam, como que quer dizer, nós estamos permanecendo nessa aliança que nós temos com Deus, então eles tinham que participar dessa festa, era obrigatório participar. Agora, no Novo Testamento é o quê? No Novo Testamento é o batismo. Se a pessoa aceita o acordo com Deus na nova aliança, ele tem que ser batizado. É um sinal exterior. Agora, irmãos, isso é um simbolismo. Mas esse simbolismo tem muito poder, porque há uma exigência de Deus nisso aqui. Há uma exigência. Né? Tanto que Jesus falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Não é? Há uma exigência. E a permanência é o quê? A permanência é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Muito bem. Agora, irmãos, uma coisa aqui interessante demais. Quais são as alianças que Deus fez no passado? Quais são as alianças que Deus fez no passado? Na Bíblia, em toda a história da Bíblia, as alianças que Deus fez com os seres humanos. A primeira aliança foi feita ela existiu antes da queda do ser humano. Então Deus fez uma aliança com quem? Com o primeiro casal, Adão e Eva, antes da queda. E essa aliança, alguns teólogos chamam de aliança adâmica, aliança da natureza, mas o Dr. Grune, ele chama de aliança das obras. Por quê, diz ele? Porque está muito claro ali que a participação na aliança era obras, era o quê? A obediência. Então, era obras, obediência. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vamos ver lá, o que está escrito. 1, 28. E os abençoou dizendo, tenho muitos filhos, e espalhem por toda a terra e a dominem. Então, partes aqui do acordo que Deus está fazendo com Adão, né? Que eles têm que espalhar por toda a terra e que tem que gerar muitos filhos, não é? E dominar a terra. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Agora, em Gênesis capítulo 2, e o versículo 15, versículo 15, o que está escrito lá? Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Do 15 até o 17. E o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer da fruta de qualquer árvore no meio do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma essa fruta, a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Certamente morrerá. Então, irmãos, há aqui o quê? Na declaração aqui acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal, há uma promessa que Deus faz. E qual é a promessa que Deus faz aqui? Que se ele comer da árvore, vai acontecer o quê? Ele vai morrer. E a morte aqui, irmão, no sentido pleno, é a morte física, morte espiritual e a morte eterna. Em todo sentido aqui que nós podemos entender. E a separação de Deus.
Agora, nós fazemos aqui uma observação interessante. O quê? Na promessa de punição pela desobediência, há implícito dentro dessa promessa de punição, né, pela desobediência, há implícito aqui o quê? Uma promessa de bênção pela obediência. Ou seja, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, diz o quê? Capítulo 2, versículo 9. Não, eu tenho aqui, eu vou ler. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então, havia lá o quê? Uma árvore, irmãos, fala da presença de uma árvore que provavelmente, ela tem o significado da promessa da vida eterna. Da vida eterna. Então, seja, se Adão e Eva, eles ficassem um determinado tempo exigido por Deus, sem desobedecer, sem comer da árvore do bem e do mal, o que aconteceria? Deus permitiria que ele comesse da árvore da vida. Tanto que depois Deus põe uma espada guardando a árvore lá no jardim, porque eles foram colocados para fora, e colocou, e eles foram então proibidos de comer dessa árvore. E havia até mesmo um anjo também tomando conta, para que não comesse da árvore da vida, não é? Muito bem. Agora, irmãos, outra aliança que Deus faz uma aliança com Noé. Bom, se nós fôssemos falar aqui, tivéssemos tempo para falar, tem muita coisa para falar aqui entre essas duas alianças aqui, entre Adão e Noé. Por quê? Houve uma semente que Deus guardou, uma linhagem que Deus guardou, que é a linhagem de Sete, né? Porque os primeiros filhos, o primeiro filho foi Caim, ele matou Abel. Aí Abel, que obedecia a Deus, morreu. Aí Deus deu um outro filho, que era Sete. Então, dessa linhagem de Sete, eles continuaram ainda com a aliança das obras, na obediência a Deus, né? E eles foram colocados para fora do jardim, mas Deus cobriu a vergonha deles, Deus cobriu, e Deus fez uma promessa também para eles, Deus prometeu no Gênesis 3,15 que da semente da mulher ia nascer um que iria ser o Salvador, que iria esmagar a cabeça da serpente, queria destruir as obras de Satanás, as obras da tentação que eles sofreram lá no jardim, não é? Agora, resumindo, né, aí Deus traz agora, irmãos, uma aliança, porque quando chega no tempo de Noé, né, a descendência de Sete foi ser preservada por Deus em santidade e tal, mas houve uma descendência a descendência de Caim, que eles proliferaram tanto e a terra ficou tão, irmãos, pervertida, a maldade cresceu tanto que Deus desceu lá do céu e falou assim, ó, agora eu vou destruir o homem, eu me arrependo, eu fico triste porque eu fiz o homem, eu vou destruir tudo. E Deus então mandou o quê? O dilúvio. Mas após o dilúvio, Deus faz uma nova aliança. Deus faz uma aliança com o ser humano também. Agora, só que esta aliança aqui, ela é assim um pouco diferente, né? Não é uma aliança que os termos da aliança lá, da participação do homem, é obediência e fé, não é? Outra coisa que é diferente aqui também, o sinal dessa aliança é o sinal que Deus coloca no céu, é o arco-íris, não é? Então, essa aliança, ela não prometia bênção de vida eterna, ou comunhão, mas Deus promete que a terra não seria mais destruída pelo dilúvio, né? Então são coisas diferentes que acontecem dentro dessa aliança. Outra coisa, as partes da aliança aqui também já é diferente, porque é Deus e a humanidade e a criação, até os animais entrou nisso aqui, nessa parte da aliança, e o sinal também, que é uma parte diferente, que é o arco-íris. Pronto, agora Deus vem e traz uma aliança com Abraão. Deus traz uma aliança com Abraão. E Abraão, irmãos, ele é descendente de quem? Descendente de Sem, né, que é um dos filhos de Noé. Ele é da linhagem
que Deus sempre ele preservou, irmãos, uma linhagem santa. Porque em todas as alianças, nós vemos o quê? A manifestação da graça de Deus. Até na aliança da lei. A graça de Deus está lá na aliança da lei. Por quê? Porque quando as pessoas na aliança da lei levavam o cordeiro ou o animal para ser sacrificado, aí o sacerdote examinava o quê? Examinava o animal ou ele examinava o pecador? Quem que ele examinava? O sacerdote, o animal. Exatamente, irmão. Ele examinava o animal. Não é? Então significa, isso é graça de Deus, irmão. Que se fosse examinar o pecador estava destruído, estava arrebentado. Deus detonava com tudo. Não é? Era morte, sentença de morte. Mas o animal, ele representava Cristo, que é o perfeito, que é perfeito. A aliança perfeita que Deus vai fazer com o ser humano. Então, Abraão, pronto, nós temos que ler aqui, eu estou preocupado cada hora, nós teríamos que ler aqui, irmãos, Gênesis 15, né, que Deus fala com Abraão e fala que, aí Abraão fala, como Senhor, eu não tenho filhos, e o Senhor fala que vai me dar meus descendentes vão ser prósperos numa terra, e Deus fala até que eles seriam, iriam para uma outra terra, e eles seriam lá escravos naquela terra, não sei, mas Senhor, eu só tenho Eliezer. Aí Deus, não, eu vou te dar um filho da sua descendência. E ele já tinha até mesmo, acho que Ismael nessa altura, mas Deus falou assim, não, eu vou te dar uma descendência do filho, do seu filho, meu, de você e da Sara. Aí lá em Gênesis 17, aí Deus, não é? Vamos ler o versículo 7 pelo menos, e o versículo 16 a 21 talvez, Gênesis 17, ai meu Deus do céu, não é fácil, é muita coisa, é muita informação para pouco tempo, mas os irmãos vão ter paciência comigo, tá bem? Porque a minha memória é tipo aqueles computadores antigos, a memória RAM, muito pequenina, muito ruim mesmo, muito lenta, muito devagarinho. Tenha paciência comigo, por favor. Versículo 7 que eu falei, né? 17, 7. Ó. Aí Deus falando com Abraão, falou assim, a aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte, eu serei para sempre Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Aí versículo 16 a 21. E abençoarei, e está falando agora da terra, abençoarei e darei a você um filho, está falando aqui de Sara, né? Ó, está falando de Sara antes aqui, o 15. Depois disse Deus a Abraão, de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela será mãe das nações. E haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou e encostou o rosto no chão e começou a rir. Irmão. Por isso que Isaac se chama Riso. O filho que ele teve levou o nome de Riso. Ele pensou assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara com seus 99 anos poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, quem dera Ismael vivesse e fosse abençoado por ti, que a bênção fosse para Ismael. Mas Deus respondeu, o que eu te disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaque, e eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, já fala Ismael, tal. Mas a aliança, no versículo 21, mas a aliança que eu manterei com Isaque e seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época do ano que vem. Pronto. Deus fez esse acordo com eles, não é? Muito bem. Agora, irmãos, a aliança mosaica, né? Aliança mosaica. Nós já falamos aqui sobre essa aliança. E é uma aliança baseada na lei da pedra escrita.
uma aliança também baseada no sacrifício de animais, de touros, e que eram apresentados diante de Deus. Porém, irmãos, a essência dessa aliança aqui, ela teve que ser mudada. Por quê? O sangue de touro e de bode não dá direito de perdão de pecados. Porque ela simplesmente era essa lei, essa aliança, ela era o tutor que apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Então ela teve que ser substituída. Muito bem. Então, agora, irmão, nós vivemos o quê? A nova aliança. Quando Jesus aqui, em Lucas capítulo 22, Jesus cumpre tudo isso que está aqui no Antigo Testamento, que foi falado sobre ele, e através dele é estabelecida a nova aliança. E a nova aliança é baseada no seu sangue. No seu sangue. Então, irmão, nós temos que ter fé e obediência aqui para recebermos isso, não é? A promessa que Deus fez aqui. Lucas 22, versículos 14 a 20. Aí diz assim, ó. Lucas capítulo 22, versículos de 14 a 20. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois Jesus pegou o pão e deu graças, e em seguida partiu e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Nova aliança. E, irmãos, Deus já cumpriu, porque em Apocalipse capítulo 21, 3, olha o que está escrito em Apocalipse, eu vou encerrar aqui, em Apocalipse capítulo 21, temos aqui? Temos? Então eu gostaria que toda a igreja lesse, por gentileza, capítulo 21, versículo 3, podemos ler então? E ouvir. Então João, na visão que ele teve, irmãos, Deus já desce aqui na terra e estabelece o seu reinado aqui, e Deus habita com o povo aqui na terra. Deus habita com o povo. Então, a nova aliança, ela já está cumprida, já está determinada, está tudo prontinho. Só nós temos a fé e crer que Deus já... E permanecemos fiéis a Deus e obedientes a Deus. Mais nada, não precisamos fazer mais nada, mais nadinha. Muito bem. Porém, irmãos, tirando essa tirando essas alianças do acordo entre Deus e os homens, existe também uma aliança que é chamada aliança da redenção. Mas essa eu vou ter que pregar no outro dia, não pode ser hoje. Não pode ser hoje. Essa aliança da redenção, as partes envolvidas não são Deus e o homem, mas as partes envolvidas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde estabelece, irmãos, ali o plano e o propósito divino, da parte de Deus enviar o seu Filho, da parte de Jesus, ele assumir o nosso lugar, e
se colocar na posição de ser humano, descer da posição de Deus a ser humano, voluntariamente, para cumprir essa aliança, esse acordo que foi feito lá na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas. E a parte do Espírito Santo, irmãos, que concorda em aplicar todo o seu poder, toda a glória para o Filho, para o Cristo eterno. E ele também, a parte dele, convencer o ser humano. É ele quem aplica a salvação no coração do ser humano. Os homens podem pregar, serem eloquentes, falar bonito e não sei o que, serem inteligentes e ter mensagens poderosíssimas, não sei o que. Mas, irmãos, o único que convence o pecador, o ser humano, chama-se Espírito Santo. A ele foi dada essa função. Então, essa é a aliança que um dia nós vamos falar aqui também, se Deus nos der a oportunidade, tá bem? Então, que Deus abençoe. Obrigado por ter tido paciência comigo. Obrigado.